Bom dia, hoje é mais uma sexta-feira e você está no Papo do Além comigo, Ricardo Padilha. Vamos nessa? Bom dia, gente. Que bom ter aqui vocês de novo nesse momento especial da minha sexta-feira de manhãzinha. Agora são 7 horas e estou gravando esse vídeo, né, pra gente continuar a nossa jornada aí espiritual, né? A nossa jornada, a minha jornada, que também é a sua jornada. E hoje, como prometido no vídeo passado, eu vou começar a dar seguimento aí na minha história, contar para vocês a minha história, contar para vocês todo esse processo espiritual, né, que eu venho vivendo ao longo dos 15 anos, mais de 15 anos, né, na verdade, desde quando eu era pequenininho, né? Então eu vou começar desde lá de trás para que vocês possam compreender um pouco de tudo isso que a gente chama de espiritualidade, de tudo isso que a gente chama de mediunidade, para que você possa ter um norte aí para sua vida, um norte para o seu dia a dia, né? Então vamos lá, chega de conversa e hoje eu vou contar para vocês algo que eu tive que buscar muito, muito fundo na minha memória para entender por onde tinha começado tudo isso, né? Por onde começou toda essa jornada. Eu lembro que eu devia ter uns 4 ou 5 anos, mais ou menos, e aí um dia de tarde para noitinha, né? Sentado na sala com a minha avó, uma das minhas tias chegou, acho que era do trabalho, não sei se era da escola, era muito pequeno, eu ainda não entendia muito bem os processos, né, da vida e das coisas, mas esse dia ficou muito marcado para mim. Ela chegou, acho que tomou banho, alguma coisa, comeu alguma coisa e foi deitar. E, e aí, quando demorou um tempo, passou-se um tempo, é, ela deu um grito no quarto e veio correndo para a sala onde eu estava com a minha avó, dizendo que alguém tinha passado a mão no cabelo dela, na cabeça dela, alguma coisa assim. E era algo sobrenatural, né? Deu para entender que não tinha ninguém lá, mas que tinha acontecido algum evento espiritual. E isso ficou muito marcado para mim, tanto é que ao auge da idade que eu tenho, eu ainda me recordo desse episódio. E aí desde desse momento, né, eu comecei a gostar desse assunto, mesmo com medo, né, uma criança pequenininha, eu comecei a querer entender mais. Isso era uma coisa que trazia um pouco de fascínio. E aí eventos que apareciam na TV sobre espiritualidade, é, conversas de adulto, né? Às vezes as crianças se metem muito na conversa de adulto e fica lá só de orelhada, tentando pescar alguma coisa, pescar alguma conversa. Então eu ficava ouvindo os assuntos, né? Eu lembro também que eu tinha uma madrinha, né, que tomava conta de mim enquanto minha avó saía. E ela contava as histórias, né? Ela era mineira. E aí ela falava da mula sem cabeça, falava do lobisomem, falava do poder das orações, né? O poder de acreditar em Deus. E eram tantos causos tão legais, e aquilo sempre me deixava curioso demais para entender as coisas. Então hoje eu entendo que a mediunidade, né, para algumas pessoas como eu, elas vêm como algo de curiosidade, de tentar entender o porquê que essas coisas são assim, né? Então
eu acredito que passo a passo, né, você que está aí, você vai se recordar também de momentos e episódios da sua vida, da sua trajetória, que te ligaram de alguma forma com a espiritualidade e com a sua mediunidade, né, a sua forma de ser. E, e isso, ao longo do tempo, vem se desenvolvendo, quer queira a gente ou não, tá? Então, é, essa jornada que a gente está fazendo aqui no canal do Papo do Além vai servir para que você não se sinta tão só, né? Vai servir para você entender que espiritualidade ela é na prática, né? Ela é no dia a dia, ela é nos pequenos momentos que às vezes a gente até não entende, não reconhece logo de primeira, não sabe o que é, e a gente não precisa ter tanto medo assim, né? Desse movimento espiritual, dessa espiritualidade, desses pensamentos que vêm à nossa cabeça. Às vezes a gente acha que a gente está ficando louco porque está ouvindo vozes, então tem que ter uma tratativa disso, né? Porque muitas vezes a gente não vai ter aí boas vozes, né? Bons espíritos rodeando a gente, como foi o caso dessa minha tia, que de alguma forma foi tocada, né, por uma espiritualidade. Eu também não posso dizer se era positiva ou negativa, né, mas que assustou muito ela. Eu acho que só desse assustar, dessa má impressão, né, a gente já consegue entender um pouco, mas que vai estar sempre próximo da gente. Então cabe a gente, com a nossa forma de pensar, com a nossa forma de sentir, né, com muita fé e muita esperança nas coisas, a gente discernir o que de fato é um movimento espiritual bom e o que de fato não é, né? Tem muita gente, né, que eu vejo de noticiário ou de notícias de outras pessoas que acabaram tirando a própria vida, né? E ninguém sabe o porquê, ninguém entende o porquê. Às vezes a pessoa não tinha tantos conflitos assim, né, no dia a dia, tantos traumas, e acaba fazendo isso, né? Então, às vezes a gente recebe sugestões espirituais, sugestões positivas e sugestões negativas, né? Então, a gente tendo o cuidado de pensar, de analisar um pouco essas sugestões negativas, a gente deixa de produzir coisas ruins, tanto para a nossa vida quanto para a vida das outras pessoas, né? E quando for algo positivo, algo que emane uma energia boa, que traga uma ideia de felicidade, de paz, a gente também deveria passar para frente, né? Um recado, uma ideia, uma sugestão, porque o mundo espiritual ele tá para nós, né? Tá para nos ajudar nesse ajustamento, né, de vidas e no processo de ajustamento da nossa própria encarnação, né, da vida de hoje, para que a gente encontre a nossa luz interior, para que a gente encontre a paz dentro da gente e possa produzir coisas maravilhosas, né? E não apenas coisas que a gente vai ter que reparar quando a gente passar por uma outra vida. Então, se você tem aí eventos complicados ou já sentiu a presença da espiritualidade, tente observar com calma, com tranquilidade, sem desespero, sem medo, o que está sendo passado para você e o que isso é verdadeiro para você,
né? O que isso transmite para você? Se transmite a paz, ou se transmite o ódio, ou se transmite o amor, ou se transmite o medo, né? Então, eu na minha jornada desse processo todo, eu vivi muita coisa. Eu tive que entender muita coisa, às vezes, muito sozinho. E, e quando a gente consegue passar, quando a gente consegue viver tudo isso, é, a gente cria uma história, a gente cria um porquê, né, uma razão para a nossa vida. E essa semana eu atendi uma pessoa, né, no meu consultório. Alguns de vocês já sabem, eu sou terapeuta também, né? E, e eu recebi uma pessoa, né, que está começando essa jornada de sentir a espiritualidade, essa jornada de entender a espiritualidade, né? Ela vem de um mercado muito corporativo, né? De uma vida muito ligada à matéria. Não que ela não seja uma pessoa que tem a sua espiritualidade, mas é uma pessoa que passou muito tempo da vida trabalhando, estudando, vivendo o dia a dia, né? Como todo mundo. E hoje ela está sendo levada, né, pela espiritualidade a compreender, a experimentar, a viver isso tudo e de uma forma bastante intensa. Então, esse canal que eu estou criando, que eu estou desenvolvendo junto com vocês, é um canal para ajudar pessoas como ela e como você que está aí, para que vocês possam ter um norte, né? Possam ter uma ideia de como pode ser bonito viver essa espiritualidade, e uma espiritualidade que se comunica, né? Uma espiritualidade que está no nosso trabalho, está na nossa família, está em tudo aquilo que a gente vai desenvolver, está no nosso lazer também, né? Eu digo muito para os meus alunos que não tem como não ser médium fora do espaço espiritual. A gente é médium, a gente tem a mediunidade em qualquer lugar. Então, quando a gente aprende a controlar essa mediunidade, aproveitar o bom que ela tem para o nosso desenvolvimento humano, a gente ganha muito. A gente tem muito a ganhar. E tem muita gente que sofre, né, com esse processo dessa descoberta toda, né? Acaba pegando aí atalhos e caminhos que não são tão bons assim como eu já fiz, né? Tive muitos bons momentos, mas momentos muito difíceis, né? Com pessoas que supostamente queriam ajudar, queriam trazer uma resposta para todas as minhas questões, e que na verdade também estavam muito perdidas, né? E tive também pessoas que ajudaram muito, que me trouxeram muito esclarecimento de vida, né? Muito entendimento do que eu sou como energia. E nesse vídeo eu quero agradecer aí e lembrar de duas pessoas que são muito importantes, que foram muito importantes aí no meu trajeto. O Babacaiodê, que é um amigo lá de São Roque, e a Madá, que acolheu a minha esposa com muito amor, com muito carinho. Então, fica o meu abraço para vocês, Madá, Caiodê. Espero em breve estar aí junto com vocês também. E são pessoas como eles, né, que passam no trajeto do nosso dia a dia, no trajeto da nossa história, da nossa jornada, que fazem diferença, porque são pessoas boas, são pessoas com sabedoria, né? São pessoas espiritualizadas demais, pessoas que de fato fazem a diferença.
E eu tô aqui para tentar fazer essa diferença também no seu dia a dia, na sua vida, nos seus processos, né? Então, muitas histórias vêm por aí no canal, né? Muitas ideias vão surgir diante das minhas histórias e vou colocar para vocês no canal também outros vídeos, né? Que não são apenas parte da minha história, mas são movimentos, são situações que você pode fazer no seu dia a dia com muita prática, com muita tranquilidade, para que você possa melhorar o seu campo de energia. E melhorando esse campo de energia, tudo em volta, tudo ao redor tende a melhorar, né? Tanto na parte do trabalho, quanto na parte da família, quanto na parte dos estudos, né? Eu, como terapeuta, eu vim ajudando as pessoas através das ervas, né? Como herbalista. E vou trazer algumas ideias de utilização de ervas e banhos para que vocês possam melhorar o campo energético de vocês e assim descobrir com mais facilidade, com mais tranquilidade, com mais paz essa mediunidade, esse dom que Deus deu pra gente, para que a gente possa viver coisas extraordinárias na nossa vida e no nosso dia a dia, né? Lembrando que a espiritualidade ela não é apartada da ciência, né? Eu digo muito isso para as pessoas. Eu não consigo entender a espiritualidade se não for pela ciência. É um pouco meio contraditório, né? É bem diferente até o contexto. Mas para mim foi assim, é assim até hoje. Então primeiro eu entendo a ciência da coisa e depois eu consigo sentir essa espiritualidade que está a todo tempo comigo, desde quando eu era pequenininho, né? E para cada um vai ser de uma forma diferente, mas boas ações, boas atividades, né? Bons hábitos ajudam e favorecem a nossa mediunidade, favorecem nessa grande jornada que é a nossa vida. Porque nós estamos aqui para viver, sim, nosso processo encarnatório, mas junto dessa mediunidade, né? Junto desse poder espiritual que cerca a gente. Então, fica aqui o meu grande abraço para você que está aí começando a acompanhar o canal. Peço para vocês, né, que vocês curtam aí o vídeo se gostou, recomende o vídeo se você tem alguém que passou por essa história também, né, ou algo parecido, que você ative aí o sininho para você sempre receber pelo YouTube a indicação dos vídeos quando sair, e que você tenha uma boa sexta-feira, que Deus, né, Oxalá, abençoe a todos nós e que a gente possa viver a nossa vida com plenitude. Muito axé, muito amor e muita paz. Muito obrigado.